Então, sejam todos muito bem-vindas. Nós somos o Grupo Mulheres do Brasil, somos um grupo suprapartidário com mais de 116 mil mulheres espalhadas pelos 5 continentes e empenhadas em fazer o Brasil e o mundo um lugar melhor para se viver. Nós não somos contra os homens, somos a favor das mulheres. E fazemos isso através do protagonismo feminino. Para você saber mais, acesse www.grupomulheresdobrasil.org.br. Eu sou Mônica Noronha, uma mulher branca de cabelos cacheados, castanhos, na altura dos ombros. Eu estou usando óculos e usando uma blusa de gola alta na cor vermelha. Eu sou voluntária e líder do Núcleo Ribeirão Preto, sou facilitadora do Trilhas da Saúde, que é um projeto que nasceu na Convenção Mundial. O objetivo é conectar mulheres através da causa saúde de todos os núcleos e de qualquer comitê. A nossa proposta é levar informação e educação em saúde através de dicas simples e linguagem acessível para todas as mulheres voluntárias que estão dentro do Workplace. Nós cuidamos de quem cuida. E fazemos isso através de conteúdos publicados na Biblioteca de Conhecimento, que fica aqui mesmo, dentro do Workplace. Basta você clicar no livrinho à esquerda da página inicial. Você vai encontrar vários temas, inclusive o tema da live de hoje, maternagem e suas múltiplas trilhas, numa referência ao mês das mães. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou pedir para que cada uma das nossas painelistas se apresentem e façam a sua autodescrição. Érica? Oi, gente, boa noite, né? Independente do horário que vocês, né, assistam depois, eu vou me apresentar. Eu sou a Érica Noguchi, eu sou coach de saúde integral, sou trilheira aqui pelo núcleo de Nova York, né? E é com grande orgulho, né, que a gente está aqui fazendo esse trabalho de divulgação de conteúdos dentro do Workplace. Eu sou uma mulher oriental, né, origem japonesa, tenho cabelos pretos. Estou com uma blusa estampada, né, em creme e preto, uso óculos transparentes e tenho fundo também com o painel das Trilhas da Saúde e Convenção Mundial do Grupo Mulheres do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vou pedir na minha ordem aqui da tela. Mônica, Xará. Boa noite, eu sou Mônica Kestener, sou uma mulher branca com os cabelos avermelhados na altura do ombro, estou com óculos diários vermelhos, uma blusa azul e também estou no fundo mesma tela do Grupo Mulheres do Brasil e das Trilhas da Saúde. Eu sou fisioterapeuta do Núcleo de Bauru. Eu tenho especialização em reeducação postural e pilates. E estou aqui já há 2 anos no Grupo Mulheres do Brasil, trazendo muita alegria e também muita troca. Eu acho que a gente tem muita coisa para tocar as mulheres do nosso Brasil. Então, bem-vindos a todos vocês. Obrigada, Mônica. Amanda, por favor, se apresente. Olá, gente. Meu nome é Amanda Mello, eu sou psicóloga, falo aqui do Rio de Janeiro, mas faço parte do núcleo de Ribeirão Preto com a Mônica, né? Sou uma mulher, tenho pele clara, cabelo da cor castanho, na altura dos ombros. Estou usando um óculos preto com detalhes dourados e estou vestindo uma blusa de cor azul. Aqui no meu fundo também tem o layout do Grupo Mulheres do Brasil, e desejo a vocês aí uma boa noite e que vocês aproveitem bastante esse bate-papo. Obrigada, Mira. Olá, boa noite. Meu nome é Mira Jane, mais conhecida como Mira Gato. Sou educadora física, life coach, mulher, parda, de cabelos crespos cacheados. Tenho muito orgulho disso, né, de representar aqui uma parte da mulher brasileira, né, de cabelos cacheados. Sou do núcleo de Belo Horizonte, falo aqui de Belo Horizonte, muito feliz de estar participando desse evento. Atualmente eu estou vestida com uma camisa preta, de florzinhas brancas, e com muita expectativa de compartilhar também e aprender com vocês.
Obrigada. Bom, é a nossa segunda live, né? A segunda live que nós, trilheiras, fazemos. E, assim como a gente fez na anterior, nós selecionamos algumas perguntas que nós recebemos durante os últimos dias, aí, os dias que nós fizemos a divulgação através dos nossos canais. E então eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo aqui ao vivo, ou mesmo quem depois estiver assistindo no YouTube. Vocês podem deixar as suas dúvidas nos comentários, que depois a gente vai responder através de postagens dentro do Workplace, ou até mesmo a sua pergunta pode se transformar num conteúdo interessante para a gente postar dentro da biblioteca de conhecimento. Então, eu vou começar falando sobre uma pergunta que foi bem recorrente, né? Muitas pessoas perguntaram o porquê que a gente usou o termo maternagem ao invés de maternidade. E eu acho muito importante a gente começar falando sobre isso, porque isso também tem muito a ver com as várias configurações familiares que nós temos atualmente, né? Então, eu queria perguntar, Amanda, se você pode nos falar um pouquinho sobre esse assunto. Claro, posso sim. Quando a gente fala sobre essas configurações, né, familiares, novas configurações, a gente está falando de um tradicional arranjo de família que mudou, né, nos tempos atuais e vem mudando aí conforme a gente vai passando os anos. Então, falamos de recasamentos, de famílias monoparentais, que é um genitor ou homem ou mulher, nesse papel da criação, né, da educação, da manutenção dos filhos, pais viúvos, pais solteiros, uniões homoafetivas com filhos, mulheres e homens trans, vós e tios que são cuidadores. A gente entra numa questão também das mulheres que utilizam técnicas de inseminação artificial, né? E animais e plantas que agora se enquadram, né, na mãe de pet, mãe de planta, porque é uma forma de vínculo familiar, né? Então é importante a gente trazer isso. E tem também uma questão da paternidade e uma maternidade socioafetiva, que é um reconhecimento judicialmente dessa maternidade ou a paternidade, né, com base no afeto e sem que haja vínculo de sangue entre as pessoas. Então, a gente está vendo várias possibilidades, né, elas são diversas dentro desse núcleo aí, desses arranjos familiares. E aí vale ressaltar um ponto super positivo sobre esses novos arranjos, né, que é a questão da nutrição, da prevenção de cuidados, da educação, de ser apoio emocional e de contribuir, né, para esse desenvolvimento de quem a gente materna, né, muito importante trazer isso. Muito importante mesmo, quer dizer que a maternidade, a maternagem não necessariamente está ligada à maternidade no sentido de quem pariu, né? Uhum. Bem bacana. Aliás, vamos lembrar que hoje a gente se comemora, né, o Dia Nacional da Adoção. Sim. Também uma configuração, né, familiar bem importante aí. Exatamente. Amanda, e dentro dessas diversas configurações, quais são os impactos e os desafios que isso tudo traz para os núcleos familiares? Tá. Então, voltando só um pouquinho, a maternidade ela pode acontecer sem nenhuma condição biológica, como eu falei, né, de suporte. Ela ocorre nesse formato de amorosidade e de dentro para fora, nesse acolhimento e segurança de quem se materna, né? Mas também trago aqui um ponto que é muito importante a gente olhar para as formas de maternagem com mais empatia, né? De ser rede de apoio, de suspender os julgamentos quanto às novas configurações e entender um pouquinho sobre a vivência da pessoa que materna, né? Porque inconscientemente nós julgamos outras pessoas, né? Isso é um impacto muito ruim na sociedade como um todo, né? Porque esses julgamentos vêm como cobrança o tempo todo, né? Trazendo para a nossa configuração feminina, né? As cobranças de não ser mãe, de ser mãe solo, de ser mãe de primeira viagem. Nossa, mas você é mãe nova demais. Nossa, mas você está velha demais para ser mãe, né? Então, esses desafios, eles trazem receios, trazem frustrações sobre como a gente desempenha essa criação dos filhos e nessa diversidade de papéis que exercemos, por conta dessa comparação de seio familiar e na sociedade, né? E enquanto mulheres
que a gente tem que conciliar com os demais papéis, de ser mulher, de ser filha, de ser amiga, profissional, mãe, nosso papel sexual dentro da nossa relação, né? E somos cobradas 100% em ser tudo e ser perfeitas, né? Então, a partir desse momento, a gente não pode negar, né, que as preocupações com todos esses papéis que exercemos e também o papel de quem materna, eles se cruzam, trazendo conflitos e trazendo dilemas que são presentes no nosso dia a dia. Mônica, está mutada. Desculpa. Apesar dessas mudanças que a gente vem tendo nas configurações familiares, né, na questão da maternagem, é fato que a pressão maior ainda recai sobre a mulher. E aí, a mulher, como a Amanda bem falou, tem toda uma pressão, tem toda uma cobrança, ela tem que desempenhar vários papéis, né? Mãe, mulher, profissional, amante, amiga, enfim. E tem que dar conta de tudo isso, né? E aí, acaba que muitas vezes ela não dá conta dela própria, né? Como, por que isso acontece? Vou fazer essa pergunta para a Mira, de que forma isso acontece, por que isso acontece, da mulher achar que ela tem que desempenhar tudo, ser perfeita em tudo, dar conta de tudo, e em certo momento ela se esquece dela própria. Muito bem levantado, né? Depois que a gente é mãe, principalmente, porque a mulher ela tem já esse DNA na veia de dar conta de tudo, né? E depois que a gente é mãe, essa cultura muito forte que é imposta em cima da mulher com a maternidade, é como se ela fosse mãe e já não fosse permitido ser mais nada, além da maternidade, né? E muitas vezes, como nós assumimos vários papéis dentro da sociedade, a gente acaba esquecendo de nós mesmas, né? Então, a gente se preocupa tanto com os afazeres, com os deveres, com a criança que agora está do nosso lado ali, é uma sobrecarga em cima dessa mulher, né, dessa mãe que está nascendo junto com o filho, né? Porque a gente costuma dizer que quando nasce um filho, nasce também uma mãe, porque ela não tem as experiências, e ela passou a adquirir ali a partir da convivência e do desenvolvimento dela ali no dia a dia. E, logicamente, se esquece de olhar para dentro, se esquece de olhar para si mesma e coloca toda a carga aí em cima desse ninho, né, dessa criança que está ali ao lado dela, que ela, ainda para ela é novo. E é normal a gente se auto-esquecer, né? Eu gosto bastante dessa frase, Mira, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E ainda eu penso que você pode ter 3 filhos, mesmo que você já tenha tido o primeiro, o segundo vai ser uma nova mãe, porque aquela mulher já não é a mesma daquele momento que teve o primeiro filho, e o segundo filho não será igual ao primeiro. Então, sim, é importante. E isso faz parte de um autoconhecimento também, né? Exato. Então, eu penso que é muito importante você ter esse olhar, porque você só vai entender sobre isso quando você tiver esse olhar para si própria, né? E por que é tão importante, então, a gente cuidar de nós mesmas, termos esse olhar para nós mesmas, esse autoconhecimento de nós mesmas, em cada momento? Perfeito, porque nós também somos seres humanos, né? Apesar de termos aí uma tarja, damos conta de tudo, né? A mulher, ela nasceu para dar conta de tudo, de todos os papéis, ser uma super mulher. Muitas vezes, por essa sobrecarga, por essa quantidade de coisas que a gente assume, a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, como eu já havia dito. E por que é importante você se autocuidar? Porque se você não está bem consigo mesma, é impossível você estar bem com o próximo. Vai chegar uma hora que a máquina vai pifar, né? Então, eu costumo dizer que é como aquela notícia que aquela mensagem que a gente sempre escuta, mas a gente finge que não está ouvindo, né? Quando a gente pega um voo, primeiro você coloca a máscara em você, para depois colocar a pessoa que está do lado. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, é muito importante olhar para si, né, ser um pouquinho egoísta que a gente fala, olhar primeiro para você, para depois olhar para fora, porque senão é impossível você manter isso por muito tempo, porque a gente precisa desse autocuidado.
É verdade, é muito importante. Muitas vezes a gente vê mães, pais, principalmente a mãe, por conta desse instinto que a gente já tem, né? De proteção, de cuidado, enfim. Só que muitas vezes a gente vê que isso acaba se mostrando em forma de excessos, né? Excesso de cuidado com o filho, excesso de proteção com o filho, e aí mães que priorizam a vida do filho em qualquer que seja a situação, e acaba que elas, quando os filhos saem, elas sentem o impacto, né? Talvez por uma dependência afetiva, que ela investiu tudo naquele filho, enfim. E o fato é que, quando o filho sai de casa, isso acaba sendo um problema, tem um impacto emocional nessas mães que se sentem sozinhas, aí se sentem inúteis, porque não tem mais de quem cuidar, né? E aí eu queria falar com a Mônica. Isso se caracteriza uma síndrome de ninho vazio? E o que seria, se é ou se não é? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Então, é muito interessante porque é uma expressão usada muito, né? Você tem um ninho vazio, e as pessoas usam muito ninho vazio, né? Na verdade, ninho vazio foi um termo que um estudioso, um pesquisador, né, humanista, o Barber, ele cunhou em 89, mais ou menos. E aí ele trouxe, por quê? Porque eles começaram a pesquisar, observar que entre esse período da saída do último filho de uma casa, de um ninho, as pessoas que ficam, normalmente, pai e mãe, aí dentro de vários modelos, né? Mas digamos os pais e tal, quem cuidou, vai ter uma sensação de perda, vai ter uma sensação de vazio. E aí acharam que cabia esse nome, ninho vazio, para essa sensação de que você, como se aquele lugar que você, depois que seu filho veio, você criou aquele ninho, é igual passarinho mesmo, faz o ninho, lá bonitinho, cuidou, deu comida, água, tudo, de repente ele aprende a voar e sai. E aquele ninho fica vazio. E essa sensação desse ninho vazio, ela é uma sensação comum, que todo mundo tem. Porque o que você tem? Uma saudade, uma falta. Agora, existe uma diferença entre o ninho vazio e a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, a gente pode dizer que são sintomas, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, a síndrome tem um dos sintomas que as pessoas, normalmente, a gente fala mãe, né? Porque a gente, mãe, pai, né? A gente fala aquela pessoa que cuida, que cuidou desse serzinho que saiu, ela começa a ter sintomas já um pouquinho mais exacerbados. Então, assim, às vezes perda de apetite, perda de vontade de sair da cama, sabe? A pessoa acaba não se cuidando mais, acaba, às vezes, ela até entra em quadros de depressão mesmo, tristeza, essa sensação de vazio, é uma coisa que toma uma conta, toma um volume nessa vida dessa pessoa, que ela praticamente se sente inútil. Né? A palavra é assim, agora eu não sirvo mais para nada. Tanto que algumas mães, pais, falam até para o próprio filho, eu não sirvo mais para nada. Né? E aí essa síndrome, ela pode chegar ao ponto da pessoa ter que ser até medicada, ter que ser tratada, ir para uma psicoterapia, ir para uma terapia. Porque entram sintomas bem sérios mesmo, bem preocupantes. E o interessante é que hoje as pesquisas mostram que a pessoa da síndrome do ninho vazio que sentia era muito a mãe. E hoje a gente já tem uma mudança disso. Tem muitos pais, tem avó, né, que criou aquele neto e ele foi embora. E o ninho vazio, ele não é só quando o filho sai para passear, para trabalhar, para estudar, né, para casar. Ele é também, às vezes, com falecimento de um filho. Ele é, às vezes, também com alguma situação, por exemplo, caso de um filho, vai, por exemplo, para uma penitenciária, foi preso, vai ficar 20 anos na prisão, pode ficar sem filho, o filho foi embora. Né? Então, tem casos e casos.
Então, cada casinho, né, cada situação, a gente vai ver uma conformidade desses papéis. E uma outra questão que eu achei interessante, que eu trouxe, foi do ninho arrumado, né? Que eu também não conhecia, quando eu comecei a ler e tal. O ninho arrumado é aquela coisa da mulher gestante, e quando ela está para dar à luz, ela começa a ter aqueles ataques. Eu tive muito isso quando eu tive meu filho. Eu falei, nossa, eu tive total isso. Arrumar o quarto do bebê, passar as roupinhas, lavar a roupinha 20 vezes, ficar contando quantas fraldas você tem, né? Nunca você está pronta, nunca. Nunca você está pronta, nunca estou pronta o suficiente. E aí, né, vem essa coisa, por que a gente tem essa coisa de não se sentir preparada, né? Por que a gente se sente tão despreparada? Nossa, eu acho que a gente foi preparada desde que a gente foi filho, talvez, né? Desde que a gente é um ser humano. Então, acho que essas são algumas curiosidades, né, que a gente trouxe para vocês, para a gente poder estar conversando sobre isso, né? E estar falando, passando a bola agora, para a gente continuar esse assunto de autocuidado, de essa sensação de coisas demais para a gente carregar, né? É verdade, olha só, eu não conhecia essa expressão de ninho arrumado, estou aprendendo aqui junto com vocês. E muito importante o que você falou sobre o ninho vazio e a síndrome do ninho vazio, né? Porque as pessoas também têm, ultimamente, tudo se torna patologia, né? Então, será que aquela pessoa está, e é importante saber diferenciar, porque às vezes eu estou simplesmente sentindo falta, sentindo uma saudade, eu estava acostumada, né, com o filho aqui, não tenho mais. E às vezes não, às vezes é importante ter aquele olhar de si própria e até da sua rede de apoio para perceber que isso realmente está se tornando uma síndrome, isso é muito importante. Eu falo que na minha casa o meu marido sofre mais do que eu depois que minha filha foi embora. Então, realmente não é só coisa de mãe, né? Não. É isso aí. Mas é interessante esse negócio de ninho arrumado e também um pouquinho da fala da Mira e da Amanda, né, sobre essas cobranças, sobre a pressão. Eu costumo falar que quando um filho nasce junto com a mãe é culpa, né? Porque fez, porque deixou de fazer, enfim, nasce a culpa. E será que isso tudo não vem de uma idealização que se faz sobre a maternidade, uma romantização onde é tudo lindo, maravilhoso e que também faz parte do nosso instinto, então por isso nós temos que estar preparadas e desempenhando tudo isso de uma maneira que foi idealizada, mas que muitas vezes não é a realidade do dia a dia. E eu queria jogar essa pergunta para a Érica. Érica, o que você me diz disso? Eu digo muito, menina, porque da saia justa. Não, e assim, é uma questão de idealização, né, que foi uma coisa que até aconteceu comigo, né, assim, porque eu tive uma certa dificuldade para engravidar da Lu, né, da minha filha, e foi aquela expectativa toda, né, eu queria ser mãe, não conseguia, então a gente começou a fazer tratamento, né, investigar, aí fizemos uma FIV, aí a primeira FIV não deu certo, né, a fertilização in vitro, e a segunda também não deu, a terceira não deu, a quarta deu certo. Então, já passei por esse processo de criar uma expectativa, né, muito grande sobre o receber alguém, né, a chegada do bebê, no meu caso, né, assim como outras mães também passam, outras famílias passam com a chegada, assim, quantas vezes, né, você vai pegar, adotar um cachorrinho, né, aí você fala, nossa, cara, eu não tenho nem espaço, não tenho uma grade para colocar ali, então você fica naquela expectativa, né, de, cara, como é que eu vou preparar, né, como é que o meu ninho vai ser perfeitamente arrumado ali para receber, né, como a Mônica falou, né, para receber aquele ser novo que está chegando ali, né, que se for planta também, gente, você tem que ter um lugar lá com sol, né, cara, você tem que receber de alguma forma. E até também quando a gente recebe visita, né? Quando a gente recebe visita, todo mundo passa a vassourinha na casa para ficar bonitinha, né? E isso tudo, eu acho, né? Assim, porque foi o que eu passei, o que eu acho, né? Depois de passar por um processo de autoconhecimento, fazer terapia, né? E tudo, a gente começa a perceber por que a gente se sente desse jeito, né? E aí
E agora, hoje em dia, assim, eu faço muita associação de que a gente arruma, na verdade, o nosso ninho, o nosso lar, para receber qualquer pessoa, né? Mas assim, recebe qualquer pessoa, mas a gente também quer receber de uma forma impecável, né? De uma forma perfeita, né? Imaginando, assim, eu acho que é superar a expectativa do outro, de quem a gente está recebendo, né? Ai, cara, será? Quantas vezes a gente não parou para pensar, não, o fulano vai achar que a minha casa está bagunçada, não, a minha filha não vai ter uma boa qualidade de vida porque não tem um cercadinho aqui com segurança para ela, sei lá, né? A gente sempre pensa nesse sentido, né? Então a gente vai criando, eu acho que expectativas, né, em cima da expectativa do outro, que a gente acha que o outro vai querer. Né? Então, e geralmente isso tudo traz uma frustração gigante na gente. Por quê, cara? A gente não está na pele do outro, né? A gente não sabe qual é a expectativa do outro. Às vezes a pessoa nem tem expectativa nenhuma. A criança, quando chega na sua casa, ela não quer, cara, né? Quando é um bebê, ele não tem nem noção. Quando é uma criança adotada, ela quer amor, ela quer atenção, enfim. Então, às vezes não tem essa expectativa tão alta, né? Que a gente define ali com uma régua tão alta assim, né? E, assim, isso eu acho, né, que foi o que eu sofri ali no início ali da maternidade, né, quando a Luísa veio, a gente segue a perfeição, né, então a gente idealiza, né, tenta organizar tudo da melhor forma possível, e não dá certo, claro que não dá, porque, né, acontecem as situações adversas, imprevistos, enfim, e a gente se cobra sempre, a culpa, né, Mônica, que você falou, né? A mãe nasce com a mãe, com o filho nasce a mãe que nasce a culpa, né? E a gente começa a se cobrar demais. O que a gente faz nunca tá bom, né? Putz, eu podia ter feito melhor, né? E a gente fica muito dura com a gente mesma, né? A gente não olha com um olhar de compaixão para a gente mesmo, né? A gente quer aquela idealização perfeita, né? Então, no caso do maternar, eu acho que assim. O importante que eu queria deixar assim, para comentar que é a importância da gente tentar curtir mesmo o relacionamento real que existe quando a gente está com uma nova vida em casa, quando a gente recebe até alguém, quando a gente, né, adota alguém, enfim, quando a gente materna, né, de alguma forma, né, curtir esse relacionamento, o desenvolvimento desse relacionamento, né, sem esse julgamento, sem essas cobranças, né, porque quando a gente se julga, assim, a gente, putz, eu não consegui fazer isso daquele jeito ideal, por quê? Porque, de repente, não é o jeito que o outro queria, então o outro não vai gostar de como eu sou, né, como é que, né, então, assim, o ser humano, ele, na verdade, né, isso é uma outra discussão muito gigante, mas, assim, a gente está sempre em busca de uma aprovação, de pertencer a um grupo, então, a gente meio que tenta atingir essa idealização, né, de qualquer forma, a qualquer custo, e a gente fica exausta por isso, né, a gente acaba não vivendo a nossa maternagem da forma leve, plena, que a gente devia viver dentro da nossa realidade, né? Que é a minha realidade, por exemplo, eu moro aqui em Nova York, é uma realidade. A realidade do sertão do Brasil, cara, é outra realidade da África, totalmente diferente. Então, cada um, né, tem uma realidade diferente. Então, a gente consegue, se a gente, de repente, não idealizar tanto, a gente consegue viver uma maternagem de uma forma mais plena, leve, com aquilo que a gente tem ao nosso redor, né? Então, eu acho que é por aí. Já muda. Oh, meu Deus, é que eu estou aqui para não fazer barulho com o fio. Eu estou aqui pensando, enquanto a Érica fala, dessa questão de cobrança, dessa questão de perfeição, né? E de todas as falas que vieram da Mônica, da Mira, da Amanda, o quanto é importante também você ter uma rede de apoio, não só para cuidar de um filho, te ajudar, né, enfim, mas também para alguém ou uma rede com quem você possa contar. Só que aí vem uma outra questão, por exemplo, a gente vê muitos grupos de mães, né, mães de primeira viagem, enfim, e isso é para ser algo saudável. E cabe a gente não, quando estiver no meio de um grupo, por exemplo, não ficar fazendo comparação. Sim. Porque fulana consegue fazer isso, eu não consigo. Ou porque o meu filho não faz isso, o filho da outra já faz. Né? Então, acho que é muito importante ter uma rede de apoio, mas também buscar uma qualidade nessa rede de apoio e uma qualidade emocional nossa também, para não sofrer com essas comparações, porque ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Exatamente.
Exatamente. É muito importante, porque se comparar com a régua, né, com a régua do outro é muito complicado. Aliás, eu acho que isso daí, a Amanda pode falar também isso depois, assim, é uma questão que é meio que fundamental quase na frustração, né? A gente sempre se frustra porque a gente não consegue aquela coisa do jardim do outro é mais verde do que o meu, né? Então, a gente nunca consegue ser o outro porque a gente não é o outro, a gente é a gente. Então, né, não se comparar exatamente por causa disso, né? E é isso que a gente tenta trazer até para os nossos filhos, para eles tentarem não seguir por esse padrão, né? De ficar um pouco mais cabeça aberta, mas é todo um processo. Quer comentar, Amanda? Sim, posso comentar, porque quando a gente fala da frustração também, a gente fala desse querer o amor do outro, né? A gente faz tudo, né, para que seja que a gente entre nesse lugar de afeto, né? Que a gente esteja agradando, né? Que a gente esteja nesse lugar de, ele vai gostar de mim, ele vai me amar desse jeito, o outro, né? Quando eu falo, são as outras pessoas, né? Então, a frustração, ela entra nesse lugar porque geramos muitas expectativas, realmente é isso que você falou. Ô, Mira, e acontece até uma cobrança em relação à forma física, né? Da mãe, depois que ela durante a gravidez, depois tem mulher que se ama, grávida, tem mulher que odeia, e depois tem mulher que tem muita pressa para voltar ao corpo. O que você tem a dizer assim em relação a isso, da sua experiência aí com as mulheres? É um mundo bastante complicado, né? Porque a gente é cobrada de todos os lados, né? Tanto a gente mesmo se cobra, porque a gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade de saber o que o outro está pensando e a frustração de querer sempre agradar o outro, né? E a gente acaba esquecendo de nós mesmas. Qual é o indivíduo que eu quero ser? Né? Que autoimagem eu quero apresentar? Aquilo que me faz bem, né? Então, assim, cuidar do corpo, da mente, da alma, da saúde é essencial, mas não ter uma cobrança, porque, por exemplo, né, a gente fala aí das famosas, quando elas engravidam e saem do hospital, plenas. Né? E aí a gente começa uma autocobrança assim, peraí, né? De onde saiu essa criança que essa mulher volta para o mundo de maneira perfeita, né? Já tem até os nominhos na barriga, como assim? Né? E a gente começa a se colocar nesse lugar de paranoia, né? Então, é respeitar os limites, porque cada uma tem um biotipo, cada uma tem uma forma física, né? E a gente não pode esquecer que tudo demanda tempo, tudo demanda um processo. Exato. Então, o que eu costumo dizer é, desfruta esse processo, né? Como a Amanda trouxe, aprenda a amar esse novo que está trazendo aí para a sua vida, né? Vamos nos permitir mais, porém, não esquecendo dessa imagem, né? Esse indivíduo que está aqui por trás dessa criança, desse maternar, né? Desse novo ser, porque a gente se torna uma nova pessoa depois que nasce essa criança, né? Então, o que a gente precisa olhar é quem sou eu? Né, se autoconhecer. Quem é a Mira depois do maternar, ao longo, nessa trilha, porque a gente colocou ainda, né? Trilha, porque são várias fases, né? A fase do bebê, a fase da criança, a fase do adolescente e a fase da pessoa que foi embora. Então, são várias fases que você vai precisar se autodescobrir. Então, eu falo muito do autoconhecimento para se autodesenvolver e tirar essa culpa, né? Que o mundo já impõe tantas culpas, tantas cargas, e é complicado, né? Se a gente entra nessa paranoia. Com certeza. Ô, Mônica, eu estava aqui pensando a questão da culpa e do ninho vazio. É a tal da cobrança, porque quando um filho vai embora, e volto a dizer aqui no meu ambiente familiar, então o filho vai embora, ou então uma mãe que vive um luto, ela sente que, às vezes nem está acontecendo, mas ela sente que tem uma cobrança e que então ela tem que estar triste, deprimida e sofrendo porque o filho foi embora.
Como assim você não sente falta do seu filho que foi embora? Você tinha que estar sofrendo, é seu filho, não é? Quase que obrigada, né? Porque quando os meus filhos, eu tenho 3 filhos, a primeira já tinha ido, e eu tenho gêmeos, só que mesmo os gêmeos, cada um num tempo, não foram ao mesmo tempo. E aí todo mundo, ai, que bom que não foram ao mesmo tempo, porque aí você sofre um pouquinho de cada vez. Você sofre. Porque assim, eu fiquei muito feliz. Porque é óbvio que eu sinto falta, mas é o que a gente fala muito, né? Hoje em dia, a mulher, ela, de certa forma, ela tem uma realização. Você tem uma realização quando seu filho vai embora para estudar, para casar, para morar sozinho, para viajar, para viver a vida dele. Você tem que estar feliz, porque, na verdade, você tem que falar assim, nossa, conseguimos, né? Ou ser uma mãe solo, conseguimos, né? Então, assim, toda essa história, né? Tem várias, eu acho assim, é muito cultural, é muito social, porque também depende de culturas, né? Sim, Tem total. algumas culturas que são extremamente, assim, possessivas, a mãe possessiva, a mãe não abre mão do filho, Sim. nem a pau, que liga 500 vezes por dia. Isso tem uma coisa cultural, Tem. social também, né? Então, por isso que a Mira falou que é muito complexo, porque é verdade, é uma fase que a gente devia ficar muito feliz nesse sentido quando esse filho está indo para o mundo, né? Vai se descobrir enquanto gente, né? Mas não, você tem que ficar triste porque, olha, você vai ficar sozinha, né? Exatamente isso. Só queria falar uma coisa aqui, né? Porque assim, eu acho que é exatamente por isso que o importante é você focar no indivíduo que você é, né? Então, a mãe, né, da mulher, porque quando a gente, né, o autoconhecimento ajuda demais, né, para isso. Então, quando a gente sabe, né, quem a gente é, o que a gente gosta de fazer, né, sem ninguém, a gente com a gente mesma, né? Então, quando a gente se olha, a gente consegue superar essa perda, porque você tem consciência de que você dedicou uma parte da sua vida ali para aquele desenvolvimento daquela criança, né, daquele ser. E, cara, quando esse ser se voa, né, digamos assim, quando ele sai, você tá, beleza, cumprir aquele dever, né, e agora vou voltar, né, para fazer as minhas outras coisas, né, para incluir minhas coisas, ou fazer mais das minhas coisas, porque às vezes a mãe também continua trabalhando, continua tendo sua própria vida, mas ela se dedica mais para o filho. Então, né, então você pode parar com essa dedicação, pegar esse tempo de dedicação para o filho, se dedicar mais para um trabalho, ou para se desenvolver, ou para viajar, para passear, curtir a vida lá, né? Enfim, tem tanta coisa, né? Só que assim, para isso a gente tem que saber o que a gente quer, né? Então, se a gente não souber o que a gente quer, a gente nunca vai conseguir se desenvolver como indivíduo, né? Isso e com relação às culturas, né? A questão cultural, cara, assim, a asiática, a oriental, por exemplo, o japonês, cara, eles já aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. As crianças, cara, a Luísa tá com 12 anos, ela vai pro camp, vai ficar um mês sozinha ali. Aí o pessoal vai embora, né? A gente às vezes conhece o namorado que vai casar assim um mês antes do casamento. Então, é uma coisa cultural total, né? Mas assim, eu acho que com essa visão você até fica um pouco mais livre para viver a sua própria vida depois que esse ninho tá vazio, né? Aí a gente tem uma outra questão, que atualmente no Brasil eles estão brincando que os 30 são os novos adolescentes, né? Que o filho não sai de casa nunca, e isso acaba virando problema. O ninho não fica vazio. Ele nunca está pronto, independente, não fica vazio de jeito nenhum, né, Mônica? Nossa, gente. Vamos agora! Ô, Mônica, eu queria pegar um ganchinho que as meninas falaram, que eu acho que é importante, dessa questão até do ninho vazio mesmo. Quando a mulher ela entra, né, ou quem materna entra nesse lugar de maternidade, né, ele esquece tudo que ele foi antes disso, né? Então, até os projetos de vida, eles precisam andar juntos e não separados, né? Parece que você esquece, né? E esse ninho vazio, porque você também vira uma dependente emocional ali do seu filho, né? Então, assim, se você gosta, né, de cuidar de quem você mais ama,
As pessoas não pensam como elas estão cuidando de si, né? E ignorando as próprias necessidades e desejos, né? Quando a gente fala do ninho vazio, é justamente isso também. Exato. O filho está indo, mas você está lá agarrada, né? E você esquece de você, de quem você foi antes de ser mãe. Quem era a Mônica, a Érica, a Mira? Quem eram as duas Mônicas antes de exercer esse papel, né? Não parece que tem uma venda, né? Parece que fecha um cercadinho aqui e você só olha para aquela atividade. E tem uma outra coisa que não posso falar? Aproveitar o ganchinho. As pesquisas hoje, achei muito interessante isso quando eu li, que as pesquisas hoje têm mostrado o ponto positivo do ninho vazio. Então, o ponto positivo que hoje a mulher, ela fala, descobre. Agora eu vou poder cuidar de mim, né? Então, assim, esse é o ponto positivo. Né? O ponto negativo é você ficar lá batendo tecla, chorando, né? Não, e eu não gosto de falar assim, isso é certo, isso é errado, né? Porque não existe certo e errado. Existe como que a situação se mostra ou não. Então, hoje você vê uma mudança, às vezes até o homem, o marido ou o outro, ele fica, às vezes, pior do que a própria mãe, às vezes, que fala assim, puxa, né, que a gente até comentou, às vezes, meu marido, ele está pior que eu, né? Ele fica lá se lamentando, eu falo, meu filho, o que é isso? Vamos embora! Vamos passar! Essa questão do não existir o certo e errado é muito importante. E é fundamental eu saber que o que pode ser certo para mim não vai funcionar. Então, aquilo é errado, né? Então, cada um tem que tomar as suas escolhas e mais um detalhe. Às vezes, aquela mãe se dedicou uma vida inteira, abriu mão de, sei lá, continuar estudando, continuar trabalhando, ou de ter um outro relacionamento por causa do filho, e chega num momento que aquilo faz tão mal para ela, que ela pode chegar para um filho e falar, porque eu fiz minha vida inteira para você, jogando, terceirizando essa culpa, exatamente, que foram escolhas dela. Exato. Né? Então, olha como se torna um ambiente tóxico para ela, para o filho e para todo o contexto aí de relacionamentos, né? E pegando esse gancho aí, Mônica, tem até a ver com o que eu ia falar antes, porque assim, eu, por exemplo, eu tento criar a Luísa para ela romper alguns ciclos, né, que a gente carrega, né, da nossa criação, né? Então, eu acho que a gente guia muito pelo exemplo. Então, se o nosso filho também vê uma mãe que se cuida, que tem uma vida individual dela, né, empoderada dela mesma, né, cara? Eu sei o que eu quero, eu sei que eu trabalho com isso, eu gosto do que eu faço, enfim, né? Eu cuido de você sim, porque eu te amo, essas coisas assim, né? Então, se a criança ou o seu filho, né, percebe isso, ele também se sente mais livre para se desenvolver desse jeito. E ele acaba criando uma família, ou não, sei lá, porque né, agora não precisa ter família, mas assim, ele indivíduo, ele vai ser um indivíduo mais livre e mais consciente de si também, de não ficar preso a essa coisa da culpa, eu vou deixar minha mãe, né? Porque muito filho também não quer sair da casa, e fala, eu vou deixar a mamãe sozinha, né? E não é assim, né? Tanto que assim, eu lembro até que meu pai, assim, na época que eu casei, assim, a mamãe estava precisando de cuidados, né? Porque ela teve um aneurisma, enfim. Então, eu ficava muito naquela de, cara, eu vou sair de casa agora, cara. Meu pai está cuidando da minha mãe e minha filha. Tua vida, vaza, vai seguir o teu caminho, né? Então, eu acho que isso me moveu até a querer que a Luísa também perceba que, cara, nós mães, né? Quem materna, os responsáveis, têm suas vidas individuais, independente dela também, né? Então, eu tenho certeza que ela vai crescer com isso também para frente e também vai ser mais livre, né? Isso que eu acho que até é uma dica boa para a gente tentar desvincular essa tristeza, né? Digamos assim, né? E fazer uma coisa positiva em cima dessa tristeza que a gente sente quando o filho vai, né? Para fora, para se desenvolver, né? É isso aí. Meninas, por mim, eu ficava aqui o resto da noite. Eu acho que é uma... Deixa eu só falar que a Eliane, ela comentou ali no Workplace, deixa eu só ler aqui o que ela está falando, porque eu acho que já que a gente está com 45 minutos aqui, né? 10 minutinhos ainda, eu vou aproveitar e vou ler. Uma situação ótima de Carl Roger. Trouxe. Eu sou exatamente você.
E Isso. sim, Exatamente. Exato. E ela estava falando, comentando aqui, né, que como se fosse um processo de luto, mas não de morte física, mas sim da presença de estar sempre ali, vendo aquela pessoa, o filho, e a questão da falta, né? Então, com certeza. E o quanto que o autoconhecimento é importante para a gente lidar com todos esses processos. isso. Mas eu acho que a gente vale um outro encontro, um outro bate-papo, vamos pensar sobre isso, né? Da gente se reunir, de repente fazer uma roda de conversa aberta para quem mais Sim. quiser participar e a gente continuar debatendo, porque ser mãe é padecer no paraíso. Exato. Né? Então, e quanto mais a gente troca, mais a gente aprende e facilita aí o nosso trajeto para qualquer que seja a trilha que a gente resolva se embrenhar no ato de maternar. Exato. Meninas, vou terminar pedindo aqui uma dica rapidinha de vocês, de cada uma de vocês. Vou começar pela Amanda. Amanda, deixa uma dica aqui para ajudar aí quem estiver nos assistindo. Eu deixo uma dica de autocompaixão, isso é fato. E normatizar esse sentimento de culpa, né? Porque falhar é humano, todos nós falhamos, erramos, né? E não se sentir nesse lugar, né? Somente nesse lugar de culpa. Então, olhar um pouquinho para si, né? E ver quais foram as divergências ou o que precisa ser ajustado ali, mas a autocompaixão, ela é essencial. Fantástico. Mo? Eu acho que, assim, ressignifique emocionalmente o seu papel novo, né? Se você é mãe solo, você agora está ali, vai cuidar da sua vida também. Se você tem um casal, vocês dois vão ter que viver esse papel de casal, vocês vão ressignificar esse casal, né? Então, o quanto é importante conversas, trocas. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Pedir ajuda não quer dizer que você é fraco, que você não consegue. Peça ajuda, use as redes de apoio que até já foram faladas aqui hoje. Importantíssimo, muito bem. A Érica? Bom, eu vou puxar para a maternidade real, né? Que, assim, a dica que eu dou é tentar encarar a nossa maternidade como uma maternidade não idealizada, né? Dentro da nossa realidade, né? Sem essas fantasias de vida perfeita, de família Doriana, né? Margarina, desculpa, não pode falar. Então, é meio que, né? Não é nossa patrocinadora ainda. Não é. E ainda bem, mas isso é outro papo. Então, vamos falar de alimentação saudável daqui a pouco. Exato. Né? Porque, assim, para viver assim, de forma plena, né, essa maternidade, essa maternagem, né, é necessário a gente ter autocuidado, como a Mira falou, né, de reservar um tempo para a gente, e complementando até essa questão da rede de apoio, né, aproveitar a rede de apoio, né, construir uma rede de apoio de repente, porque uma boa rede de apoio ela vai ajudar a gente, né, de diversas formas, principalmente no nosso equilíbrio emocional, né, porque a gente vai conviver com outros adultos que têm valores e interesses semelhantes, né, a gente vai compartilhar, né, as nossas vivências, né, e essa rede de apoio também pode ajudar a gente a ter um apoio assim com cuidado dos nossos filhos para que a gente tenha tempo para a gente, né? Com então, certeza. É isso, é cuidar da gente para ter mais leveza. Mira, qual a sua dica? Eu quero falar um pouco do autocuidado voltado para fortalecer, né, a sua autoestima, né, como pessoa, como mulher. Que mulher que eu quero ver no espelho, né? E se cuidar fisicamente, mentalmente, cuidar da alimentação, que é algo tão importante, né? E aí eu não falo nem para o filho, mas para você vida, para você pessoa, porque existe um ser humano aí dentro, né? E hoje a gente tem visto tantas doenças vindo por falta desse autocuidado, né? Então, olhar para si, cuidar, fazer um alongamento, sair para fazer uma caminhada, né? Isso é super importante. Cuidar do que você come, né? Para poder evitar aí sobrepeso, doenças cardiovasculares, enfim, são muitas coisas que vêm através da alimentação, porque afinal a gente é o que a gente come, a gente come, né? Cuidado com a alimentação.
É verdade mesmo, é muito importante. Hábitos saudáveis, né, de uma forma geral. É o estilo de E, vida. inclusive, como exemplo para os filhos, né? A gente tem uma rotina de hábitos saudáveis e isso Exato. vai servir de exemplo para os filhos. Meninas, amei estar aqui com Foi vocês. ótimo, gente. Adorei também. Muito bom. Eu quero aproveitar e convidar Foi quem estiver nos assistindo aqui ao vivo ou pelo YouTube, convidar vocês, aliás, para quem está nos assistindo ao vivo, convidar para acompanhar os nossos conteúdos lá na Biblioteca de Conhecimento. Nós somos as trilheiras e construímos o projeto Trilhas da Saúde. E para quem estiver assistindo a live gravada pelo YouTube e ainda não é uma mulher do Brasil, faça sua inscrição através do www.grupomulheresdobrasil.org.br para que você tenha acesso à plataforma Workplace e possa acompanhar e colaborar com conteúdos das Trilhas da Saúde. Nós somos uma equipe aberta e estamos sempre recebendo novas trilheiras. Como eu disse, pode ser de qualquer núcleo do Brasil ou de qualquer parte do mundo, que nós estamos aí, como eu disse, em 5 continentes. Não precisa ser comitê saúde, não precisa ser da área da saúde, precisa ter afinidade com a causa saúde e o desejo de ajudar outras pessoas. Então, eu quero... E toda sexta-feira, Isso, toda toda sexta-feira. sexta-feira, amanhã, para quem está no ao vivo agora, amanhã, 11 horas da manhã, fica ligado no perfil nosso do Workplace, Saúde/Convenção Mundial, porque lá estão colocados os links e todas as nossas atividades. Então, eu quero agradecer todo mundo, agradecer vocês, agradecer quem está nos assistindo, e nós temos uma última dica, que é o recadinho final. Vem, Trilheira! vem,